Irmãos queridos, então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3. Nós estamos naquela série de pregações sobre carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 3, nós vamos ler versos 21 até o 24. Já é a quarta semana que nós estamos só nestes versos. Neles contém grandes verdades do Evangelho da graça de Deus. Então, Romanos capítulo 3, verso 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Preste atenção, vou ler de novo, olha quanta coisa tem aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe, que há onde? Em Cristo Jesus. Então marca bem esse verso 24 que nós vamos trabalhar em cima dele. Vamos reprisar. Por que estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos? Porque se eu quiser entender o que é evangelho, veja bem, entender o que é evangelho, eu preciso conhecer a carta de Paulo aos Romanos, porque esta carta, ela expressa o que é evangelho. O que foi posto na nossa mente, me desculpe eu repetir muito isso, que evangelho é isso. Ah, você está com uma doença? Vem na igreja que você vai ser curado na igreja. Aí você cai debaixo de um monte de campanha para cura. Ah, você está desempregado? Então vem para a igreja, nós vamos passar um óleo na sua carteira de trabalho e você vai ter emprego. E a pessoa vai lá, não recebe nenhuma informação do evangelho. Ela vai lá, eu estou desempregado, então tenha fé, vamos passar um óleo em nome de Jesus. E passa óleo na carteira. Ah, você quer prosperar, você quer ser cabeça não cauda, vem para a igreja que aqui nós vamos fazer o culto da prosperidade. Então você vê um evangelho falso que convida as pessoas para vir para a igreja e que promete que vai estar com problema com o filho, vem aqui fazer uma campanha para o seu filho que seu filho vai se converter. E a maior parte das vezes não acontece nada dessas coisas que eles prometem. Então o evangelho não é Deus vai resolver os seus problemas. Evangelho é eu conhecer o que aconteceu em Gênesis 3, a queda do homem, o estado de depravação, a raça humana toda foi estragada, porque existe tanto sofrimento, tanta dor, tanta guerra, tanta miséria, por causa que a raça humana foi estragada, ela é uma raça estragada pelo pecado, e só produz coisa errada. Então tem que entender a queda do homem, que o homem se tornou, entender que o homem por si mesmo não tem força para se libertar disso. Precisou Deus se transformar num homem, vir ao mundo para poder libertar o homem dessa escravidão, tirá-lo da condenação e dar a vida eterna para eles. Entender tudo que foi feito na cruz. Eu tendo esse entendimento, eu vou entender o que é o evangelho. Porque Deus não promete na palavra dele que vai resolver todos os seus problemas. Leia as cartas de Paulo. Paulo nunca fez um culto de libertação, um culto de prosperidade. Nunca Paulo falou sobre passar óleo na testa de alguém para ser liberto. Leia. Paulo nunca ensinou essas coisas. O que Paulo ensinava é o que aconteceu na cruz. E os benefícios daquilo que aconteceu na cruz que nos são dados gratuitamente, sem se cobrar nada. Eu preciso aprender o que é evangelho. Está bem claro isso? Então eu preciso conhecer a carta de Paulo aos Romanos. Quer ver? Vamos lá, Romanos capítulo 1, nós já passamos por aí. Nós vamos ler a versos 16 e 17, o que Paulo fala a respeito do evangelho. Olha lá. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua própria fé. O que Paulo está dizendo que o evangelho é?
Paulo está dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Em quais circunstâncias Paulo está falando isso? Paulo está cercado de judeus que querem tirar a vida dele. Paulo está sendo perseguido de cidade em cidade pelos judeus. Os judeus estão dizendo, olha, esse Paulo aí está dizendo que não precisa mais guardar a lei. Esse Paulo aí está dizendo que nós não precisamos mais circuncidar os nossos filhos. Esse Paulo aí está dizendo que Deus não está mais no templo de Salomão, que Deus habita no coração daquele que crê. Esse homem, Paulo, quer destruir a nossa religião. Ele está afirmando que a lei acabou, nós somos contra isso. Então Paulo está cercado com uma oposição tão grande. Paulo está sendo perseguido. Paulo está sendo apedrejado, Paulo não tem paz. E na ótica do judeu, o Evangelho é uma coisa fraca, é uma falsa doutrina, é uma heresia. E no meio de tudo isso, Paulo fala o quê? Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, como é que o Evangelho chega a mim? O Evangelho chega a mim através do conhecimento. É um poder de Deus que chega na minha mente, no meu coração, através do conhecimento. E quando eu conheço essa verdade, o poder de Deus se manifesta na minha vida. Agora eu tenho que entender que Evangelho não é Velho Testamento. Não leva a mal de eu falar muito assim. Tem muita gente no YouTube que precisa ouvir isso direto. Evangelho não é contar a história de Jericó e fazer uma campanha para derrubar muralha. Muralha de Jericó foi o passado, história do povo judeu. Aquilo acabou. Nunca mais ninguém no Novo Testamento rodeou muralha imaginária para ter vitória. Entende? O Evangelho não é contar a história de Gideão. Tudo isso é judaísmo, história do povo judeu. Evangelho não é lei, não é judaísmo. O Velho Testamento é a história do povo judeu. Tudo girava em torno do povo judeu. Quando começa o Evangelho? Quando Cristo vai na cruz, ele está morrendo, ele diz, está consumado, morreu, derramou o seu sangue e entregou o seu espírito. Dali para frente que começa o Evangelho. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, é claro, toda a Bíblia é a palavra de Deus, é claro. Mas o Evangelho não é toda a Bíblia. O Evangelho eu vou encontrar nas cartas de Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então preciso saber que Velho Testamento não existia igreja. Procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existia. Vocês já se cansaram de me ouvir falar isso, né? Então quando Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, ele olha para a cruz. Ele sabe tudo o que aconteceu na cruz. Ele sabe que uma nova aliança foi instituída. E a velha aliança acabou na cruz. Paulo sabe que o judaísmo acabou na cruz. Que Deus não se relaciona mais com as pessoas através da velha aliança, da velha lei. Que Deus passou a se relacionar com as pessoas através da nova aliança, no sangue de Jesus. Então Paulo está cercado de oposição. E ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Poder de Deus. O que é o Evangelho? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então, como esse poder chega a mim? Eu vou ouvindo o que é Evangelho, vou codificando essas coisas, o Espírito Santo vai revelando dentro de mim, um poder de Deus se manifesta em mim, eu entro na verdadeira liberdade daquilo que é Evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso? Então Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele fala, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, não na lei. E ele fala assim, de fé em fé, uma fé progressiva, uma fé que vai conhecendo e crescendo, de fé em fé, como está escrito, o justo, aquele que foi justificado, ele não vai viver pela fé do apóstolo, não vai viver pela fé do pastor, não vai viver pela fé de ninguém, ele vai viver pela fé dele. Então, a tua vida é aquilo que você acredita. Você vai viver por aquilo que você acredita. Não pegue carona com fé de ninguém. A fé dessa gente não serve para você. Eu não vou andar minha vida baseado na fé de num apóstolo, num bispo, num profeta. Eu tenho que ter a minha própria fé. Eu é que tenho que andar por aquilo que eu acredito.
Eu é que venço por aquilo que eu acredito. Eu não ando em carona de fé em ninguém. A maior parte das pessoas vivem pendurado nos falsos apóstolos, reveladores, profetas, missionários da televisão, querendo alguma coisa na fé deles. E não tem a própria fé. Então o justo que foi justificado vai viver por aquilo que ele acredita, pela sua própria fé. Está claro isso? Então volta lá, Romanos 3, onde nós estamos. A tônica é o verso 24. Ele diz: sendo justificados, olha lá, gratuitamente, eu fui justificado gratuitamente, ele aparece aqui, por sua graça, mediante o que? A redenção que existe em Cristo Jesus. Nós vamos tratar dessa palavra, que está no Evangelho. Redenção. Você sabe o que significa essa palavra redenção? Ou ter Cristo como nosso Redentor? Então, redenção no meio evangélico significa isso: o resgate do gênero humano feito por Jesus. Então, o que significa a palavra redenção? É que Jesus Cristo, o meu Redentor, Ele me resgatou. Quando eu criei em Jesus Cristo de todo o meu coração, vamos antes um pouquinho. Eu não acreditava em Jesus Cristo, eu era religioso, eu poderia ser um macumbeiro, um feiticeiro, um idólatra, eu poderia ser ateu, seja lá o que for. Eu estava preso por uma ignorância espiritual, trevas, e o diabo me mantinha nesse cativeiro. Eu nem sabia disso. Eu podia ser um grande religioso, mas estava preso nas trevas e nem sabia de nada disso. Mas quando eu acreditei em Jesus Cristo, eu ouvi a palavra do Evangelho, eu acreditei, Jesus se revelou para mim, aconteceu algo dentro do meu coração de verdade. Eu criei em Jesus Cristo de todo o meu coração. Quando isso aconteceu de fato, o que Cristo fez por mim? Figurativamente, é como se Ele estendesse a mão e me pegasse, e me liberta instantaneamente de toda a escravidão, de todo cativeiro. Ele é o meu Redentor, Ele resgatou-me de toda a escravidão, Ele me resgatou das trevas, Ele me resgatou do poder do diabo, Ele me resgatou de todas as coisas. Você consegue acreditar nisso? Então, quando eu criei em Cristo de todo o meu coração, eu não fui atrás da solução de um problema na igreja. Eu não fui atrás da igreja porque agora eu vou arrumar um emprego. Não fui atrás disso. Eu não fui numa igreja porque tem lá um culto de prosperidade, eu estou apertado financeiramente, eu vou prosperar se eu for lá. Não, eu não fui atrás disso em nada. Não me interessou essas coisas. Eu não fui lá porque meu filho estava nas drogas, então eu quero que ele saia das drogas. Então eu vou desesperadamente para a igreja fazer uma campanha da libertação da família. Não. Às vezes as pessoas passam anos fazendo isso e nunca acreditaram que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador. Eles não têm uma visão clara de Jesus Cristo. Então quando eu criei em Cristo de todo o meu coração, Ele se revelou aqui dentro. Eu não sei como foi com você, mas quando eu criei de todo o meu coração, profundamente, eu fui salvo. Ele me libertou do império das trevas, me arrancou do cativeiro. Eu poderia ser macumbeiro, incorporar demônio, mas quando eu sou salvo, Ele me arranca do império das trevas, me liberta das prisões do cativeiro. Ele me salva. O que é ser salvo? Nós já somos salvos, nós não estamos nos esforçando para ser. Nós já somos salvos, o Salvador já executou a salvação na nossa vida, sim ou não? Então Ele me redime, eu fui liberto do império das trevas, liberto das prisões, liberto do cativeiro, liberto da mão do diabo. Só que eu não sei isso. Eu posso encontrar Jesus em qualquer lugar e acreditar. Grande é o amor dele e a misericórdia dele. E agora eu aceitei Jesus, o que precisa acontecer? Eu preciso ser ensinado o que é evangelho. Preciso aprender o que Jesus fez por mim.
Não é entrar num lugar que é campanha após campanha, campanha após campanha, coisa orada, coisa ungida, envelope para lá, envelope para cá, a vida inteira sem saber o que é o Evangelho. Eu encontrei Jesus, preciso de um lugar que vão me ensinar o que é o Evangelho. O que aconteceu na cruz? Quem é Jesus Cristo? O que Ele já fez por mim? O que é a graça de Deus? Qual é o estado que eu estava? Qual é o estado que eu estou agora? Preciso ser ensinado, e a fé vem pelo ouvir. Preciso ser ensinado que já fui liberto, que já sou salvo, não vou ser. Preciso ser ensinado que eu não sou salvo por obras, por esforço próprio, é pela graça de Deus. Precisa ser construído esse conhecimento dentro de mim, para mim ficar maduro, enraizado na verdade do Evangelho da graça de Deus. Então o que é essa redenção que nós estamos falando? Eu creio em Jesus Cristo. Não é isso que aconteceu, mas não é que Ele estendeu a mão assim, mas só para você, é como se Ele estendesse a mão, me libertasse de tudo, de tudo. Agora eu preciso ser ensinado, aprender do que Ele me libertou. Aprender o que Ele já fez por mim. É que nem você está entrando ali no mar, né? Você vai na praia, a coisa começa a molhar os seus dedos, seus pés, você vai entrando, até que tem profundidade no mar, que é quilômetros de profundidade. Então é assim, você vai entrando no ensino. Por isso que precisa sentar para aprender, tem que ter um tempo. A pessoa entra na igreja, já é obreira, já é isso. Não faça nada durante uns 5, 6, 7 anos. Senta. É que nem lá na cultura, senta que lá vem história, só que não vem história, vem a verdade do Evangelho. Precisa sentar, aprender, ser ensinado. Precisa de alguém que vai trabalhar com você, que nem vai pegar na mão como uma criança, vem, é por aqui, com paciência durante anos, para ser construído dentro de você a verdade do Evangelho da graça de Deus. Então quando eu criei em Cristo, isso já aconteceu. Ele me libertou do cativeiro, das prisões, me libertou do império das trevas, me comprou com o sangue dele, e Ele já me redimiu. O Redentor já fez o trabalho de redenção na minha vida. Pastor, mas eu sou uma pessoa complicada, e eu também estou preso numa natureza humana que é contrária a Deus. O tempo todo eu estou dando mancada. Mas essa verdade de redenção, ela é indestrutível. Ela não se desfaz porque eu sou defeituoso. Ela não vem com prazo de validade. Você é um redimido se você fizer assim. Se pagar o preço, se não pagar, já era, perdeu a salvação. Não tem prazo de validade. A redenção é uma coisa eterna que nunca mais vai ter fim. Você acredita nisso? Isso não atrai multidões. Isso, quando você começa a falar isso num programa de rádio, vem um monte de gente que é contra essas coisas. É inacreditável, mas é verdade. Então é isso que Paulo está dizendo, que nós temos a redenção por esta graça. É daí que vem a justificação. É daí que vem todas as coisas do Evangelho da graça de Deus. É aquele exemplo que eu dou sempre, aquela pequena ilustração. Você estudou a história do Brasil? Não estudou? O que você aprendeu lá? Descobriu o Brasil, depois trouxeram um monte de irmãos africanos, todos como escravos para trabalhar na lavoura, na cana-de-açúcar, o trabalho escravos, eles trabalhavam por comida, né? É dali que vem a feijoada, né? Eles pegavam as partes melhores do porco e deixavam o restinho para os escravos. Eles pegavam os rabinhos, as orelhinhas e faziam aquela feijoada. Eles eram escravos, mas um dia, Princesa Isabel, Lei Áurea. Sim ou não? E naquele dia, quando essa lei vigorou, foi instituída, passou a valer, eles se deixaram de ser escravos da noite para o dia. Da noite, não foi isso. Da noite para o dia. Cristo, o sangue dele é a nossa lei áurea. Quando ele morreu na cruz, nós somos libertos, acabou a escravidão. Por isso que eu repito isso aqui, crente não precisa de imposição de mãos na cabeça. Coitado dessa gente. Eles vêm meio loucos para a igreja. Cai numa igreja que todo final de culto é gritaria, imposição de mãos, eles saem mais doidos ainda. Eles saem atormentados, vêm do diabo o dia inteiro. Dorme com o diabo, acorda com o diabo e vive o dia inteiro com medo do diabo, falando que está amarrado. Eles ficam atormentados, não entendem nada disso que nós estamos dizendo.
Então a escravidão acabou, agora nós somos filhos de Deus libertos. Você acredita nisso, que você já é um liberto? Você ora assim para Deus: Deus me liberta em nome de Jesus. Senhor, me liberta. Não. Cristo é o teu Redentor que já te libertou e já salvou. Isso é assunto passado, são coisas que já aconteceu. Preciso olhar que está escrito e crer. Se eu for procurar isso no Velho Testamento, eu não vou encontrar com clareza isso que está aqui em Romanos. Mas quando eu passo pela cruz, por isso que a cruz é o que divide tudo. Tem aquilo que é antes da cruz e aquilo que é depois da cruz. Eu não posso ser uma igreja do Novo Testamento e viver com as pregações do Velho a vida inteira, me alimentando dali. Não passo, chego até a cruz, Jesus morreu por mim, maravilhoso. E Abraão, Isaac e Jacó, e derrubar a muralha, e Gideão. Não dá para viver assim. O Evangelho começa da cruz para frente. Por isso que eu tenho que ter essa divisão no entendimento dentro de mim. Essas coisas eu encontro nas cartas de Paulo. Está claro isso na tua mente? Isso é libertador. Quando você entende isso, é libertador. Então vamos lá, vamos para a palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ver uma coisa que Paulo deixa claro aqui, a partir do verso 30 e 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. De quem nós somos? Nós somos de Deus. Agora não é uma coisa à parte de Cristo, olha lá, em Cristo. Então nós estamos em Cristo agora, dentro do cofre, guardados em Cristo. Então nós somos de Deus, somos dele em Cristo. Fora de Cristo está tudo perdido. O que está em Cristo, dentro do cofre, guardado, é o que está em Cristo. Nós somos de Deus. Nós nunca vamos deixar de ser de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Agora o que Cristo Jesus se tornou da parte de Deus para nós, da parte de Deus para nós, o qual se nos tornou da parte de Deus, olha lá, 4 coisas: sabedoria, Cristo é a nossa sabedoria; e justiça, Cristo é a nossa justiça; e santificação, Cristo é a nossa santificação; e outra coisa, e redenção. Então Cristo, dentre estas 4 coisas, se tornou isto para nós: redenção. Cristo é o nosso Redentor, o que já nos redimiu, não é? Você passa e vê muitos sítios com a palavra assim, Cristo, fazenda redenção, sítio redenção. Lá no Rio de Janeiro tem lá o Cristo Redentor com o braço aberto, não é? Um ponto turístico maravilhoso. Mas será que entende o que é o Cristo Redentor? O Cristo que redime, que resgatou de verdade. Será que entende isso? Então o que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? A nossa redenção, o fim do cativeiro, o fim da escravidão. O nosso Redentor está vivo, nosso Salvador vive, Ele é o nosso Redentor. Para que, como está escrito, aquele que se gloria vai se gloriar em quem? Vai se gloriar no Senhor. Então nós não nos gloriamos nos homens, nem em nós mesmos. A nossa glória é o Senhor. Se existe alguma glória, a nossa glória é o Senhor, é nele que nós nos gloriamos. Então o que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? O nosso Redentor. Agora, se a tua mente não foi renovada com essa verdade, ela quer te trair. Ela vai dizer assim: não é bem isso, olha, eu estou numa luta aqui. Não é bem assim, isso é mentira. Verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que eu preciso renovar a minha mente, tornar minha mente nova, alinhá-la de acordo com o Evangelho. Quer ver se a pessoa tem uma mente renovada? Se está em linha com o Evangelho. Porque se não está em linha com o Evangelho, não vai entender essas coisas, esse leitinho que nós estamos falando. Então Cristo é o nosso Redentor. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Vamos lá. Vamos ler desde o verso 3, que fala coisas maravilhosas. Efésios capítulo 1, verso 3, mas a tônica é o verso 7.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais. Então, repare bem, onde estão todas essas bênçãos que nós já fomos abençoados? Já nos foi dado. Não estão aqui na terra. São bênçãos espirituais que estão em outra dimensão, nos lugares celestiais, lá nos céus, o lugar para o qual todos nós iremos. Então, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, não materiais, nos lugares celestiais, no cofre, dentro dele, em Cristo. Está claro isso na sua mente? Já nos abençoou. Tudo que ele tinha que nos dar, ele já nos deu. Por exemplo, quer ver uma dessas bênçãos? A salvação pela graça. Eu não vejo nada disso, não é uma coisa material, mas é uma bênção que já me foi dada nas regiões celestiais. Somos salvos pela graça. Continuando. Assim como nos escolheu nele, olha lá, nos escolheu em Cristo, nada fora de Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, ela nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Tudo ligado a Cristo, nada fora de Cristo. Segundo o que propusera o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, olha o verso 7. No qual, em Cristo, onde nós estamos, nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós temos a redenção pelo sangue. Então, entenda isso, vou repetir. O sangue de Jesus Cristo era um sangue de Deus, não tinha contaminação do pecado. Você entende quando eu falo assim? Então, Cristo, ele teve uma mãe humana, mas ele teve um pai espiritual. O pai dele era Deus. A genética de Jesus Cristo é uma genética de Deus. O grupo sanguíneo, aquele sangue que correu nas veias de Jesus Cristo, não foi um sangue herdado de Adão. Senão Jesus Cristo teria o pecado nele. Foi um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Sim ou não? Então era um sangue puro, era um sangue sem mácula. E a carne de Jesus Cristo? Ele tinha a mesma carne que nós, uma carne pecaminosa? Não, por ele não ter tido um pai humano. A carne de Jesus Cristo era semelhante à nossa, mas não era igual. Porque se a carne dele fosse defeituosa como a nossa, ele não poderia ser o cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, e o seu sacrifício não seria o sacrifício perfeito. Como que uma criança é alimentada? Através do sangue da mãe, o sangue da mãe vai até a placenta, está acompanhando isso? E da placenta para lá, a placenta suga os nutrientes do sangue da mãe, e passa por ela e vai pelo cordão umbilical até a criança. Pergunta para quem estudou isso. O sangue da mãe não passa pela placenta e é introduzido no sangue da criança. Não é o mesmo sangue da mãe. Você pode ver que quer fazer um exame de DNA para ver se o pai é verdadeiro, tira o sangue da criança, a criança tem o sangue do pai, não da mãe. Então o sangue do Senhor Jesus Cristo era um sangue de Deus, a carne dele era uma carne santa, pura. Ele nasceu pela obra do Espírito Santo. Então ele era o cordeiro perfeito. Você pensa que ele tinha essas tendências malignas que nem a nossa carne tem? Esse descontrole da nossa natureza humana, perverso, maligno, diabólico, é pior que o diabo, a nossa carne. Você pensa que ele não tinha nada disso, ele foi o cordeiro perfeito. Por isso que ele andou aqui na terra e nunca pecou. Que coisa fantástica, nunca cometeu um pecado, nele não se achou o pecado, porque se ele tivesse pecado, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue dele era um sangue de Deus. Você enxerga, se empolga com isso ou está meio... Então quando esse sangue é derramado na cruz, é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento.
Então Paulo fala, deixa eu ler, esqueci a memorização do versículo, vou ler de novo lá, verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, e os pecados, a remissão dos pecados, os pecados todos foram retirados, lançados longe, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória. Então, este sangue perfeito, ele pôde nos resgatar, ele pôde trazer, através desse sangue, a redenção. Então, olha o poder do que é ser salvo. A pessoa fala assim, pensa que ser salvo é uma coisa qualquer, uma coisinha fraca, que eu tenho que, agora, luta muito, hein? Jejua muito, faz muita campanha, porque senão vai perder a salvação. Ele pensa que o que Cristo fez na cruz é uma coisa falha, defeituosa, que o sangue da cruz é uma coisa falha. Veio com um prazinho de validade, que nem alimento do supermercado, que depois de 2, 3 meses acabou a validade. Não! É coisa eterna. O sacrifício perfeito é uma coisa eterna. O sangue de Jesus é um sangue de Deus. E através disso é que houve a redenção. Então nós somos livres. Já somos salvos. Acreditam? Hã? Eu não estou aqui na igreja para ser salvo. Eu estou aqui para desenvolver a minha salvação através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Está lá em Filipenses, está ou não está? Um pouquinho mais para frente, Colossenses, capítulo de número 1. De novo, pastor, eu sou pregador de leite, gente, de arroz com feijão, o básico. E gosto disso, não preciso ser grande coisa, nem quero ser grande coisa. Ser grande coisa. Que loucura pensar isso, né? Mas Colossenses, capítulo de número 1, olha aqui a redenção, ó. Verso 13 e 14. Se isso não aconteceu, então Jesus Cristo falhou. Se isso aqui que nós vamos ler não é verdade, então Jesus Cristo foi um impostor. Se isso que nós vamos ler, eu tenho que lutar para acontecer, então isso aqui falhou. O que diz em Colossenses 1,13, falando sobre a redenção? Ele nos libertou de onde? De onde? Do império das trevas, olha lá, e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontro neste reino? Olha lá, no qual temos, já temos, quando Paulo falou, ele falou no presente, não era lá no futuro. Temos a redenção pelo seu sangue, alguma tradução fala seu sangue, outras não, e a remissão dos pecados. Então quer dizer, pastor, que o verdadeiro crente não precisa de culto de libertação. O que você... Olha, no final da década de 80, eu já era crente. Se pregava o evangelho, tinha o pessoal pentecostal, mas não tinha esses negócios dentro da igreja, culto de libertação e batalha espiritual. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Da metade de 1980, né, não década de 80, 1980 para cá, começou a entrar na igreja essas batalhas espirituais. Surgiu um livro de Peter Wagner, que ele começava a escrever que tinha um demônio em cada esquina, um demônio em cada bairro tinha um demônio líder que liderava um monte de outros demônios em cada esquina, que esses demônios ficavam segurando as pessoas, que a igreja precisava começar a orar contra esses demônios, porque senão ninguém seria evangelizado, ninguém acreditaria, que esses demônios vinham infiltrados no meio da igreja para dividir a igreja. Começou uma loucura. De 1985 para frente, começou uma loucura aqui no Brasil, trazida de fora. Aí tudo virou demônio. Nesse tempo estava vindo 2 igrejas que estão na mídia aí, que só falam de diabo e demônio. E aquele evangelho que estava sendo pregado, aquilo começou a ser deturpado, começou a entrar prosperidade e virou uma loucura. Acabou-se a obra da cruz. Só se falava em demônio, batalha espiritual, quebra de maldição, surgiu os cultos de libertação, surgiram as sextas-feiras fortes, surgiu tudo isso que você vê hoje. E a cruz, o evangelho da cruz foi esquecido, não por todos, mas a maior parte caiu em tudo isso. Começou um conflito na igreja brasileira enorme. E vocês que vieram depois desse tempo encontrar Jesus, você deve ter começado em igreja que só falava em demônio, fala até hoje.
culto de libertação, põe a mão na cabeça, aquele monte de gente da igreja, agora, ele vai sair, põe a mão na cabeça, sui. Isso não existia, gente. Isso não existia. Aí, em 1990, virou uma loucura isso. Virou uma loucura. Aí o rock entrou na igreja, começou aquelas músicas loucas, você não sabe o que virou. Agora tudo se acalmou, e quem pregava essas coisas, muitos nem fazem mais isso. Então, criou-se esse negócio que o crente precisa de libertação, quebra de maldição, você precisa quebrar a maldição. Olha, a quebra de maldição é isso, você já sabe. O seu tataravô cometeu um pecado. E esse pecado foi para o teu tataravô, depois para o teu bisavô, depois para o teu avô, depois para o teu pai, e está em você agora. Agora você encontrou Jesus, é salvo, mas você está debaixo de maldição lá do teu tataravô. Vocês entenderam, não? Então você precisa começar a quebrar a maldição. Eu quebro a maldição desse, eu quebro a maldição daquele, eu quebro a maldição. Virou uma tal de doutrina de maldição hereditária e quebra de maldição, uma loucura. Então, virou culto de quebra de maldição. Surgiram ministérios isolados só de quebra de maldição. Virou uma superstição. Você não pode dar essa boneca para o teu filho, porque essa boneca, eu vou falar, é da Xuxa. O Xuxa fez pacto com o diabo. Olha, aquele cantor canta isso, ele representa esse Guaraná. Você não pode tomar o Guaraná, porque o Guaraná está consagrado a Deus. Começou uma loucura. E criou uma leva de crente paranoico que só via diabo em tudo, de igreja paranoica que só via diabo em tudo. Você entende o que eu estou dizendo? Passou por essas coisas. Agora foi esquecido o que aconteceu na cruz. Foi esquecido. Então, ele nos libertou do império das trevas. Presta atenção. Então, o dia que eu criei em Jesus Cristo, ele estendeu a mão e me libertou do império das trevas. Você acredita que foi libertado? Já aconteceu. Me libertou do poder do diabo, do poder dos demônios. Eu vivia em macumba, em feitiço. O verdadeiro cristão, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Não entra diabo nele. Olha no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, se alguma vez ele se refere a um cristão verdadeiro possuído por um demônio que a igreja tinha que expulsar. Não existe isso. Olha, leia. Estamos falando sobre a redenção. Então quer dizer, pastor, que eu fui liberto do império das trevas? Totalmente. Cristo te libertou do império das trevas e te transportou. Tirou você de um lugar, te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi posto em Cristo, você está em Cristo, o reino do Filho do seu amor, dentro do cofre. E o que você encontrou lá? No qual temos a redenção. Então, ele nos libertou, nos redimiu do poder do diabo. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então você não precisa de óleo na testa. Presta atenção. Grande batalha espiritual. Lá vem o pastor com uma água ungida. Ele pegou na torneira, falou que veio de Israel e falou que aquela água é uma água poderosa ungida. E você vai pegar aquela água e jogar na sua casa para espantar o diabo. Que aquela água tem um poder. Pensa nisso que eu estou dizendo. Lá vai um monte de crente acreditar. Eles estão tentando lutar com um ser espiritual que nasceu há 10 mil anos atrás, né? A música do Raul Seixas, né? Que conhece a mente do homem, que conhece a natureza humana, que deu um tombo no homem lá em Gênesis 3. Então eles estão aqui com um pouquinho de água, porque o pastor falou para jogar assim que eles vão vencer um diabo. Olha que coisa inofensiva. Entende a mente deles? O diabo se vence com conhecimento da palavra, nada mais que isso. Então você foi liberto do império das trevas, transportado, posto no reino do Filho do amor de Deus. Neste reino você encontrou uma coisa. O quê? Olha o verso 14. No qual temos a redenção e os pecados, e a remissão de todos os pecados. Quer dizer que tudo que eu devia, houve a remissão de todos os pecados.
Então você não precisa de culto de libertação, oração forte. Você não precisa de imposição de mãos, você não precisa de unção com óleo. Você não precisa de nada disso, porque o teu Redentor te redimiu. Agora, o que você precisa é ter a tua mente em linha com o Evangelho da graça de Deus. Você precisa ter a tua mente firmada na verdade do Evangelho da graça de Deus. Nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Temos ou não temos? Então, às vezes demora anos para nossa mente ser renovada e a gente entender isso. Mas quando entende isso, se cumpre. Conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 9. Hebreus capítulo de número 9. Vamos ler versos 11 e 12. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, preste atenção, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. O que ele fez lá? Ele entrou nos santos dos santos. Esses santos dos santos, esse tabernáculo, são celestiais, lá nos céus, não são coisas aqui da terra. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou nos santos dos santos, uma vez por todas. E o que ele obteve para cada um de nós? Tendo obtido, olha lá, uma eterna redenção. Então significa que essa redenção que o nosso Redentor já cumpriu na nossa vida é uma coisa eterna, ela não acaba, não pode voltar atrás. Uma vez que ele me redimiu, não vai voltar atrás. Ele obteve com seu próprio sangue, já falamos sobre o sangue, ele obteve uma eterna redenção. Uma redenção que nunca mais vai ter fim. Essa redenção é eterna. Isso significa que eu nunca mais vou voltar naquela posição de escravidão. Nunca mais vou voltar àquilo que eu era antes de ter crido em Jesus Cristo. Os poderes que me dominavam antes de eu crer em Jesus Cristo nunca mais vão me dominar, porque eu sou redimido por Jesus Cristo. Acabou o problema. Acabou ou não acabou? Sim ou não? Agora, Gálatas capítulo de número 4, vamos lá, Gálatas capítulo de número 4. E nós vamos ler versos do 4 até o 7, que nós lemos muito aqui esses versos. Gálatas 4:4, ela vindo, porém, à plenitude do tempo, quando o tempo se cumpriu, chegou na sua plenitude, Deus enviou o seu filho, olha o detalhe, ela nascido de mulher, nasceu sob a lei, debaixo da lei, para fazer o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Jesus Cristo nasceu de mulher, nasceu como eu e como você, debaixo da lei, com qual finalidade? Para resgatar, tirar de debaixo da lei, a fim de que nós fôssemos adotados como filhos. Isso já se cumpriu na nossa vida já. Verso 6, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Porque eu sou filho, Ele enviou ao meu coração. Não é porque eu busquei ou porque tive algum mérito, porque passei numa vigília de busca do Espírito Santo que eu recebi o Espírito Santo. Não, porque eu sou filho, Deus instantaneamente enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho que clama, Paizinho, Deus é meu Pai, Abba, Pai. Agora olha lá, de sorte que já não és escravo, você foi adotado por Deus como filho, você é filho, de sorte que já não és escravo, você é escravo, Deus não tem filhos escravos, Deus não tem filho debaixo de escravidão, de sorte que não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus, você não é escravo, você é filho, e se você é um filho, você é um herdeiro por Deus, tudo que pertence a Deus é Jesus Cristo,
pertence a você também. Você é co-herdeiro com Cristo de toda a herança que Deus possui. Então nós não somos mais escravos. Entende isso? Essa redenção já se cumpriu na nossa vida. Cristo é o nosso Redentor. Ele já executou todas essas coisas na minha vida. Agora, como é que eu vou andar por fé? Eu preciso conhecer essa verdade, entende? Conhecer essa verdade, estar em cima dela, crer nessa verdade. Este é o Evangelho, que é o poder de Deus. Deus vai manifestar através do conhecimento este poder dentro de mim. E eu vou andar pela fé, não abro mão disso. Não abro mão, nunca vou participar de um culto de libertação. Na minha cabeça, nunca ninguém vai pôr a mão para libertar. Entende isso? Nunca vou me submeter a uma oração, sai, como se tivesse o diabo em mim. Sou filho de Deus, sou redimido. Olho na minha testa, jamais. Sexta-feira forte, isso é pura macumba evangélica dentro da igreja. O verdadeiro filho não é escravo, é livre, é redimido. Eu tenho que assumir essa verdade na minha vida, crer nela, andar em cima dela em toda e qualquer situação. Por isso que eu preciso conhecer essa verdade e repeti-la 10, 15 vezes no decorrer dos anos, ou mais. Porque a coisa só fica na nossa mente depois de muita repetição, insistência, que nem decorar tabuada. Não fica ouvindo balela por aí. Não fica ouvindo os falsos pregadores da prosperidade por aí. Mantenha a tua mente ligada nisso, até que isso se torne a tua própria vida, o teu próprio espírito, o teu próprio coração. É quando aquele dono da fazenda tem gado, o que ele fala? O que ele faz? Ele tem lá um símbolo, as iniciais do nome dele ou da fazenda, ele aquece aquele ferro, aquilo vem aceso como fogo. O que ele faz no gado? Marca o gado, aquele gado é dele, é ou não é? Deixa essa coisa marcar no teu espírito. Uma vez que isso entrou dentro de você e se enraizou, nunca mais você vai esquecer o que é o Evangelho. Nunca mais a tua mente vai ficar voando por aí atrás. Deus precisa falar comigo, eu vou atrás da irmãzinha que vai falar, o bispo vai falar. Não, Deus já falou, está aqui, está aqui dentro de mim, selada essa verdade do Evangelho da graça de Deus. Nem que eu fique sozinho, nunca eu vou deixar de crer nessa verdade. Essa verdade se tornou uma com o meu coração, com a minha mente. Tenho coragem, não sou um coitadinho, tem misericórdia de mim, ora por mim, vivendo uma vida de lamentação. Não sou mais enganado pelos falsos profetas, porque quando o falso ensino vem, a verdade se torna um escudo na minha vida, ela vai repelir tudo aquilo que não é o Evangelho da graça de Deus. Estarei protegido. Está claro isso na tua mente? Só tem um probleminha, né? Para entender mais o nosso corpo. Vamos lá. Romanos capítulo número 8. Só falta um detalhe para ser 100% essa redenção. Espiritualmente tudo isso já aconteceu. Mas nós estamos presos numa natureza diabólica, uma natureza ruim. Feliz daquele que descobriu essa natureza terrena, maligna, diabólica, que luta contra Deus, não quer se submeter às coisas de Deus, é teimosa, é irritante, é mentirosa, tudo de mal está nela. E nós estamos presos nessa carne aqui, um homem interior espiritual, salvo, ainda aprisionado num corpo da morte, corpo de humilhação, corpo contrário ao que Deus quer de cada um de nós. Então Romanos 8, 23. Vamos ler o 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, toda a criação está angustiada, o mundo está angustiado, os animais, os vegetais, o planeta está sendo poluído, está sendo destruído. Toda a criação está angustiada e suporta as angústias até agora. E ele diz, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Existe um mal-estar dentro de nós. Eu quero fazer tudo certinho. Eu quero agradar a Deus, eu não quero me irritar. Eu quero amar o meu próximo. Quero servir a Deus com integridade de coração.
quero tratar bem a esposa o marido, os filhos, me trata bem todo mundo, mas quando eu tento fazer isso, a minha natureza, ela me trai, porque eu me irrito, eu perco a paciência. A esposa trata mal o marido, não queria, mas trata, e vice-versa. E os filhos não conseguem obedecer, e eu me dou mal com o vizinho. E eu me irrito com qualquer coisa, mas eu falo, ai Senhor, é insuportável, eu quero essa coisa íntegra, limpa em mim. Eu sou um redimido, sou um salvo, mas a minha carne é uma traidora, é o diabo em pessoa. Você é assim? Então existe uma angústia dentro de nós, um conflito, uma dor, uma coisa que ainda é insatisfeita, porque nós estamos presos nessa carne, e essa carne, ela está programada para fazer tudo aquilo que é contrário ao Evangelho, que é contrário à vontade de Deus. Ela está programada, por isso que você é um estranho, eu sou um estranhíssimo. Entende isso ou não? A carne milita contra espíritos, isso, essa guerra, é como se fosse dois homens, um homem interior quer fazer tudo certinho, o homem exterior é um briguento, que quer fazer tudo errado. É como se você fosse dois, lá na minha mente eu sou escravo da lei de Deus, eu amo o Evangelho, mas a minha carne eu sou escravo da lei do pecado, existe esse conflito. Por isso que o nosso corpo, nós não fomos redimidos na carne, nós fomos redimidos tudo espiritualmente. Mas estamos presos ainda nesse corpo de carne. Então vamos ler o 23 de novo. E não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então é isso que nós estamos aguardando. Existem duas formas de termos a redenção do corpo. Nessa vida aqui, esse corpo morrer e a gente ir direto para a glória. Paulo disse, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele diz, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então a forma de se livrar é morrer, esse corpo morrer, você vai sair salvinho, salvo, presença de Cristo. Ou quando Cristo voltar num abrir e piscar de olhos, esse corpo vai ser transformado se nós estivermos vivos, e o incorruptível será tomado totalmente o corruptível será totalmente destruído pelo incorruptível. Está bem claro isso na sua mente? Só falta esse detalhe para essa redenção se cumprir na nossa vida 100%. Então qual é o meu proceder? Eu ando pela fé no Evangelho, tendo consciência que estou preso a um corpo defeituoso, que não entendo todo mundo não me entende, eu crio conflito e crio um conflito comigo, entendendo que Paulo falou em Colossenses 3, fazei morrer a vossa natureza terrena, é uma batalha diária contra a natureza terrena, eu tenho que crescer no Espírito e pouco a pouco, e levando à morte a minha natureza terrena, é uma batalha da vida inteira, levando à morte a natureza terrena. Posso dar uma palhinha aí e brincar com vocês? Esse ano eu vou completar 40 anos de casado. É uma vida, né? Outro dia era jovenzinho, agora já era. Né? A minha esposa vai ouvir isso e vai falar, por que você foi falar essas coisas? Você acredita que agora, depois de 40 anos de casado, olha, agora é que em alguns pontos nós estamos nos acertando. Essa carne é tão maligna, olha, uma coisa dura relacionamento de marido e mulher, não é? Então depois de 40 anos, agora certas coisas que demorou 40 anos, a carne está morrendo, a gente está tendo mais paciência, tendo mais calma. Você entende a luta contra a carne, meus irmãos queridos? Entende ou não? É até o fim da vida. Mas que nós fomos redimidos para sempre, nós somos. Fala assim, graças a Deus.